aí, Não, ele tá Pedrosa, o Vasco tem seu maior número de convocados no ano. Ao todo, serão 4 desfalques para o próximo jogo contra o Grêmio. Isso é o famoso riso de orgulho e desespero. Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Carlos Cuesta e o Robert Renan. Ainda não há uma definição se vai existir alguma logística especial para contar com o Cuesta, com o Gomes e com o Puma na partida contra o Grêmio, que é o próximo jogo do Vasco. Assim como na última data FIFA, o clube vai avaliar a questão de minutagem de cada atleta e o tempo de deslocamento para entender o que será viável. E aí, Pedrosa, tá feliz? Tá triste? Tá o quê? Cara, eu não fico bolado com a questão de convocação, sabe? É muito ruim você perder os atletas, mas eu sempre entendo que o cara tá lá realizando o sonho dele e tá sendo coroado com o bom futebol que ele tem jogado. O Paulo Henrique já estaria fora dessa partida, então ele tomou vermelho, ele vai cumprir essa suspensão. E a questão do Cuesta, do Andrés Gomes e do Pumita, o Pumita me preocupa mais, porque você já não vai ter o Paulo Henrique e não vai ter o lateral reserva, que é o Pumita. E aí, provavelmente, ele pode improvisar novamente o Ele Tietê. É titular? Quem? O Puma? Não, ele não é titular. Mas é viagem, Mas ele joga, ele tem minutos, né? Digamos assim. Então, ao mesmo tempo, na última vez que o Pumita foi para a seleção do Uruguai, ele voltou rapidamente, ele ficou à disposição. Então, eu ainda acho que o Vasco vai criar alguma logística para ter o Pumita contra o Grêmio. E é isso, o Carlos Cuesta e o Carlos Andrés Gomes podem, sim, ficar fora também. Mas eu repito, gente, isso não me preocupa. É para esse jogo aqui, ó, da 34ª rodada lá na Arena do Grêmio, né, em Porto Alegre. A ausência do Cuesta também me deixa. Se você pudesse escolher um, qual seria? Para ficar fora? Para ficar dentro. Cuesta, com certeza. Para jogar. Com certeza. Mais que o Robert? O Robert? Não tá o Robert? Ah, não, é o Gomes. É o Gomes. Com certeza o Cuesta. Para mim, lá na frente, você pode jogar com o Ryan, Coutinho, Nuno e Verratti. E aí você vai ter a tua dupla. Exato. Na zaga, a discrepância do titular para o reserva é muito grande. Por mais que o Cuesta tenha falhado aí na última partida contra o Juventude. E bem ou mal, você vai improvisar um Tietê ali. Na zaga, você destrambelha. Não tem como. Não tem como. É só ver, depois que esses jogadores chegaram, o Vasco cresceu de produção, a gente começou a falar de um Vasco possivelmente... Sim. Ir para uma pré-Libertadores. Depois que eles saíram do time, o Vasco caiu de produção novamente. Olha aí, esses são os próximos jogos do Vasco. Grêmio, que é esse que a gente está falando. Depois vai pegar o Bahia também, fora de casa, na Arena Fonte Nova. E depois vai receber o Internacional em São Januário. Quais são os outros dois aqui para acabar o campeonato? Pega quem na última? Vou pegar aqui. Que são 38 rodadas, tá, gente? Então, depois desse jogo aqui do Inter, tem mais 2 jogos, o campeonato está encerrando o Vene Casagrande. Essa projeção de ponto aí, você acha quanto? O Vasco? O Vasco pega Mirassol. Para mim, o Vasco ganha... Gente, é porque eu acho o Grêmio assim, um time muito fácil de ser batido, independentemente seja em casa ou não. Eu acho que o Vasco tem condições de ganhar do Grêmio. Jogar lá contra o Bahia é difícil. Eu botaria, sei lá, empate, derrota. Ganhar, o Vascão tem que ganhar do Bahia. Lá do Bahia Você difícil, vai cometer o crime? Olha só. Sério. Me ajuda a te ajudar, O Bahia é um Pedro. dos melhores mandantes do campeonato, é difícil. cara. O Bahia fora de casa é gatinho. Em casa é leão. Entendeu? Os outros jogos são Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol em São Januário, Atlético Mineiro fora. Então joga o último jogo fora. E, ó, com uma reforma de São Januário para o ano que vem, o Vasco encaminhou um acordo para jogar lá na minha casa, no estádio Newton Santos. Isso já estava sendo falado, né, gente? Já. O trato entre os clubes será válido, pelos próximos 3 anos. Pedrosa, tem mais informações, Pedrosa? Tem, a gente pode falar não só disso, mas também da troca de gramado que vai acontecer em São Januário. Primeiramente, essa situação com o Newton Santos já era muito bem encaminhada, desde que começou o papo de reforma. O Vasco encara o Newton Santos como um estádio muito positivo também, porque você tem 45 mil lugares, digamos assim. Sim, é isso mesmo. Então, você vai poder atender o seu sócio torcedor do Rio de Janeiro por completo. Porque muitas vezes em São Januário, o cara que paga o sócio, quando o rating abre lá, 5 estrelas, 4 estrelas, acaba o ingresso e mesmo o cara que tem 2 estrelas, 3 estrelas, às vezes fica sem ingresso. No Newton Santos, não. Você vai poder ter jogos a todo momento lotados lá dentro do estádio. E eu acho que o Vascaíno tem que abraçar essa ideia. O Newton Santos também é um local que você não vai ter um gramado ruim. O Vasco vai se adaptar à questão da grama sintética. Eu acho que é uma boa escolha desse setor, principalmente para não ficar migrando toda hora. Joga aqui, joga ali, joga ali.
Eu acho que o Newton Santos pode ajudar o Vasco nesse sentido. E a questão da troca de gramado, a gente sabe que a gente explicou lá aquela questão das manchas, que não atrapalhava o esportivo, mas estava atrapalhando esteticamente. Os jogos do São Januário realmente traziam uma estética muito feia para o que é o campeonato. Eu acho que essa troca de gramado vai ser muito interessante. Mas logo agora? Então, eles vão trocar o gramado agora, tá? Até o jogo contra o Internacional, que é quando o Vasco joga lá na sexta-feira, para justamente tirar essas manchas. Aí a pessoa pergunta assim, Pedrosa, mas então não vai ter reforma? Vai, porque a grama pode ser reutilizada em qualquer outro local. Para quem não sabe, a grama ela não é plantada e fica ali fixa. Elas são camadas, placa, né? Elas são placas. E aí o Vasco pode, quando começar a reforma, pegar essa mesma grama que vai ser replantada, que vai ser trocada, digamos assim, e utilizar no campo do CT, utilizar no campo da base. Então, a troca de grama não vai ser um dinheiro gasto à toa e nem impede a reforma do Vasco. Muito pelo contrário, essa grama vai ser preservada e utilizada. E quando que começa a reforma? Quando que ele fecha? Final do ano? A tendência, finalizando a questão da venda do potencial construtivo, dezembro, janeiro. É isso que o Vasco trabalha. Então, já momento. A próxima temporada todinha, o Vasco já está em São Paulo. Já está no Newton Santos. Vou pensar. Você vai trabalhar. Literalmente vai ser sua casa de festa. Caraca. Vou pensar. Você me quer ou não me quer? Eu acho que você faz um trabalho sensacional. Eu tenho certeza que você tem várias músicas preparadas para o gigante. Só que não vai trabalhar muito. Te tratei muito bem lá quando você foi. Vai dobrar final de semana? Haja voz, hein? Te tratei muito bem lá, hein? Só ganha lá quando jogou Vasco Nova Iguaçu, Vasco no Fluminense, Vasco não sei o quê. É verdade. É mesmo. O tapetinho deu sorte pro Lucas Pedrosa. Eu gosto do tapetinho. Olha aí, durante a data FIFA, o Botafogo ganhou 3 dias de folga. E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia, Veni Casagrande, sobre Vasco da Gama e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama ali tem uma sequência que precisa acordar, porque é reta final do Brasileiro, além, é claro, também de o tempo ficando fechado, né? Ali o tempo vai passando muito rápido e quando a gente menos espera, tá aí, batendo na porta a Copa do Brasil. Então o Vasco está ali no split final para que possa chegar na decisão tão importante. É a semifinal Vasco da Gama e Fluminense. Do outro lado, Cruzeiro e Corinthians. Vamos ver quem vai passar para a final. Lembrando que o Vasco da Gama tem ali a possibilidade de decidir em casa a sua final, por exemplo, eventual final, se for Vasco e Cruzeiro, Vasco, Corinthians, por exemplo. Se o Vasco passar do Fluminense, já foi sorteado para decidir em casa. Vai ser no Maracanã? Vai ser no estádio de São Januário? Não sabemos ainda como vai ficar essa situação. Sobre o Newton Santos, o Vasco da Gama fechou acordo, o negócio está fechado, martelo batido, e agora é só aguardar iniciar as reformas em São Januário para que possa ter o tapetinho como a sua nova casa de maneira provisória. Você aprova ou não o Vasco da Gama jogando no estádio Newton Santos? Eu quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Sobre o jogo Vasco e Grêmio, tem desfalques importantes, são 4 no total, né? O Paulo Henrique com a seleção brasileira e também suspenso, né? Tomou cartão vermelho contra, fugiu agora o nome, cara, Vasco e Juventude, né? Vasco e Juventude, ele tomou cartão vermelho, ele tá de fora. E também, como eu falei, por conta da seleção brasileira, do lado da seleção colombiana, Andrés Gomes e Carlos Cuesta convocados. E na seleção uruguaia, Pumita Rodrigues. Mas aí, vamos ver, será que o Pumita vai estar à disposição? Será que o Vasco vai conseguir fretar um voo para que ele possa retornar? Também não sabemos e teremos que aguardar a cena dos próximos capítulos. Então você tem que ficar ligado, porque a cobertura especial do Vasco da Gama vai ser aqui no React do Futebol Oficial. Você acha, né, assim, que a escalação do Vasco seria boa ou não? Eu vou estar listando para vocês e vocês analisam se vai ser um time bom ou não. O Vasco da Gama tem a possibilidade de vir a campo com o goleiro Léo Jardim. Caso, né, tô falando que em caso os jogadores não consigam retornar, ficaria Tietê de lateral direito. Na zaga, aí ficaria bastante complicado, mas eu imagino ali talvez ou Oliveira e Robert Renan, ou Robert Renan e Lucas Freitas com 2 canhotos. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Volantes, né? Barros
e Hugo Moura, e armando jogada Felipe Coutinho. Pela ponta direita, Ryan, ponta esquerda, Nuno Moreira, e na frente o pirata Pablo Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Grêmio lá na Arena, em Porto Alegre. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!